Oi, gente, vamos continuar a nossa conversa então sobre condução de seiva hoje. Vamos falar sobre o xilema e sobre o floema e como eles de fato fazem o transporte das seivas aí bruta e elaborada, certo? Eu sempre pareço tão desenvolta, né, quando eu tô mexendo nas coisas aqui. Seiva bruta, seiva elaborada. Vamos lá? Beleza. Xilema. Ok, então a condução da seiva no xilema são vasos, são chamados de xilemáticos ou lenhosos, vasos lenhosos, e eles são células mortas, como eu falei para vocês, as paredes totalmente lignificadas, o que vai constituir, primeiro, a condução propriamente da água para cima, da água e dos íons necessários para fazer fotossíntese e tal, mas também uma boa fonte de sustentação para o vegetal, tá? Então, tenho dois tipos de vaso, são os elementos de vaso, que têm perfurações nas extremidades, ou as traqueídes, que têm perfurações ao longo de toda a célula. Três coisas vão atuar no transporte da seiva bruta pelo xilema. Elas são capilaridade, a pressão que é gerada na raiz, quando acontece a absorção de sais. Tem uma pessoa revoltada no meu colo. Fala, oi, pessoal. Quando a raiz absorve água e sais, como que vai acontecer isso? Vamos observar. Então, acontece assim, ó. Tem uma solução, né, no solo, que é água e íons, basicamente. Para que a água entre na raiz, não consigo fazer transporte de água de uma forma significativa com gasto energético. Ia ser muito grande o gasto, não ia valer a pena. Então, o que acontece? Os íons entram na raiz por transporte ativo, para que a raiz fique hipertônica em relação à solução do solo. Consequentemente, a água vai entrar por osmose, certo? Essa água pode entrar por osmose ou pelo próprio pelo radicular, pelo absorvente, vai entrar no citoplasma e aí vai sendo passada de célula para célula, ou ela pode entrar pelo interstício entre as células. Então, as paredes celulares feitas de celulose, elas têm túbulos que são permeáveis, tudo bem? Isso vai permitir, então, que a água e os íons passem por entre as células, até chegar na estria de Caspar, até chegar na endoderme. Por quê? A endoderme, ela tem uma faixa impermeável de parede em torno dela, e isso vai impedir, então, que a água e os sais estavam passando pelo interstício, continuem passando pelo interstício. Eles vão ser obrigados a passar por dentro da célula. Passando por dentro da célula, eu tenho controle da composição da seiva. Por quê? Porque a membrana tem permeabilidade seletiva, ela só vai deixar entrar o que interessa, certo? Então, isso é uma das finalidades da estria de Caspari. A outra, da outra finalidade é dar uma segurada em infecções eventuais e tal. Atravessando a endoderme, chegando aí na medula da raiz, a água e os sais vão chegar no xilema e isso vai ser empurrado para cima. Como os sais estão sendo transportados ativamente para dentro, isso vai gerar uma pressão osmótica e isso vai obrigar a água a entrar. Consequentemente, isso vai obrigar toda a seiva a subir, certo? Então, existe uma pressão que é gerada na raiz pela absorção e essa pressão ela transporta a água e o sal, enfim, a solução da seiva inorgânica, até um certo ponto, tá? Não conseguimos encontrar evidências, vários experimentos foram feitos, não conseguiram encontrar evidências de que o transporte gerado por pressão da raiz ultrapasse os 2 metros de altura. Porém, existem muitas plantas que têm mais de 2 metros de altura. Como, então, a água chega a mais de 2 metros de altura? Como a água chega na copa de uma sequoia, que tem 100 metros de altura? Como? Como que ela chega lá? Ela chega lá através da explicação de um cara chamado Dickson, que gerou uma teoria que a gente chama de teoria de Dickson, mas também tem um nome que ele elaborou que é ótimo, que é teoria da evaporação, tensão, coesão, sucção, enfim, muitas palavras com ão acabando no final. Complexa, né? O complexo esse nome eu prefiro o Dickson, acho mais fácil de lembrar. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver o Dickson. Não é o Dickson esse.
Vamos ver o Dixon. Oi, Luísa. Aqui, gente. Teoria de Dixon. O que que ela diz? Ela diz que a água vai evaporar nas folhas. E uma coisa que é observada, né? É um fato, isso acontece, a água evapora nas folhas. Esse evento chama transpiração. A transpiração pode acontecer através da cutícula ou ela pode acontecer através dos estômatos. Ou, na verdade, das duas coisas, né? Então, vai ser só cutícula ou vai ser cutícula e estômato. Depende se o estômato está aberto, que é normalmente o que acontece durante o dia, ou se o estômago está fechado, que é o que normalmente acontece durante a noite. De qualquer forma, a água sempre está evaporando, sempre está acontecendo transpiração, certo? Essa transpiração, ela está fazendo a água sair. E aí a água, ela tem coesão entre as moléculas, por todo o vaso de xilema, desde lá da folha até a raiz. Por que isso, gente? Porque é uma coisa que a água faz, ela gera coesão entre as moléculas. As moléculas são polares, elas se atraem, elas geram coesão, tudo bem? Consequentemente, quando a água evapora, ela puxa as moléculas que estão ali próximas dela. E essas moléculas, que têm coesão entre si, então, por causa dessa tensão gerada no momento de puxar, então, transpirou, gerou uma força de sucção, essa força de sucção acontece por causa da tensão entre as moléculas, e aí, consequentemente, isso provoca uma subida de toda a coluna de água, certo? Vamos ver o esquema. Olha lá. A água transpira na folha, e isso vai puxar as moléculas de água. Existe coesão da água no xilema, porque é sempre uma coisa contínua. Se vocês observarem aí no esquema, tem uma bolinha de ar. A bolinha de ar, ela impede a coesão. Consequentemente, no lugar onde tem ar, não vai acontecer transporte no xilema. Tudo bem? Aí a água que estava rolando ali do lado tem coesão também com a água dos vasos laterais e ela vai dar a volta na bolha de ar. E aí a tensão gerada vai provocar, inclusive, muitas vezes mais entrada de água do que só a diferença de concentração entre a raiz e a solução do solo. Tudo bem? Certo. Vamos lá. Vamos conversar agora sobre o transporte da seiva elaborada. Eita, nós. Vai, Luísa. Olá. Então, agora vamos falar sobre o floema, gente. Floema. Floema também é chamado de líber, então são vasos floemáticos ou vasos liberianos. Esses vasos são sempre células de tubo crivado com as suas células companheiras vizinhas a elas. A gente já conversou sobre isso quando a gente estava falando de anatomia, né? Como que acontece opa, calma. Como que acontece o transporte das moléculas orgânicas, então, pela seiva elaborada? Acontece da seguinte forma. A presença de uma grande quantidade de moléculas orgânicas aumenta a pressão osmótica, e aí varia de uma molécula para outra o potencial osmótico que cada molécula tem, tudo bem? Por exemplo, moléculas de glicose têm um potencial osmótico muito grande, e moléculas de amido têm um potencial osmótico muito pequeno. Consequentemente, o que vai acontecer? O aumento da concentração de moléculas de glicose ou de sacarose, que são moléculas com potencial osmótico alto, vai provocar entrada no vaso, nos elementos de tubo crivado da água por osmose, e, consequentemente, isso vai gerar um fluxo de massa que vai empurrar a seiva elaborada daquele ponto para o ponto onde as moléculas orgânicas estão sendo consumidas. Então, vamos ver o esqueminha que o Mink propôs aqui, ó. Seguinte. Temos aí, então, observem uma célula fonte, que a gente está vendo no lado direito superior, célula fonte. Essa célula fonte pode ser uma célula que está fazendo fotossíntese, ou ela pode ser, por exemplo, uma célula que está mobilizando uma reserva de amido, despolimerizando o amido e, então, consequentemente, liberando sacarose ou glicoses, certo? A sacarose, que é o soluto aí, no caso, que está no esquema, está passando da célula fonte para a célula companheira, e aí a célula companheira está mandando essa sacarose para o elemento de tubo crivado. Consequentemente, o que vai acontecer? O elemento de tubo crivado está com um monte de sacarose, a gente vai puxar a água para dentro dele. Essa água vem do xilema, vem dos parênquimas que estão em volta, vem de vários lugares, enfim.
E aí isso vai gerar um fluxo de massa na direção das células dreno. O que, que é uma célula dreno? Uma célula dreno é uma célula que está consumindo reserva. Então, gente, é assim, ó. O que, que pode ser considerado uma célula dreno? Uma célula dreno pode ser uma célula que está polimerizando as glicoses para fazer amido. Pode ser uma célula de um tubérculo, pode ser uma célula de uma raiz tuberosa, pode ser uma célula que está consumindo a sacarose para produzir néctar. Por exemplo, uma célula de uma flor é uma célula dreno. Pode ser simplesmente uma célula do caule ou da raiz que estão num local sombreado, não conseguem fazer fotossíntese porque estão cobertas por suber ou pela terra, e aí, consequentemente, elas precisam fazer respiração celular, mas elas não têm como produzir a própria glicose. Então, elas estão consumindo glicose e essa glicose vem do floema. Então, o floema ele vai fluir para onde é necessário, onde está ocorrendo consumo, ou seja, onde está acontecendo uma diminuição da concentração de moléculas de glicose ou de moléculas orgânicas em geral. Tudo bem? E aí, consequentemente, não necessariamente tem que ser uma célula da raiz. Pode ser uma célula de qualquer parte da planta, desde que ela esteja demandando mais energia do que ela está sendo capaz de produzir, se é que ela está produzindo. Tudo bem? Basicamente, então, é isto que vai acontecer. Certo? Então, essa foi a nossa última aula, nossa segunda e última aula sobre condução de seiva, e eu espero que tenha ficado tudo claro. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau.